Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um conto que está presente aqui, ó, nesse livrinho do Tolstói. É um conto que me chamou muita atenção. Nós vamos ter dois vídeos sobre contos aqui no canal, no trecho que eu li desse mesmo autor, né, desse mesmo livro aqui, porque foram os dois contos que me chamaram bastante a atenção e eu resolvi dividir em dois vídeos. O conto que nós vamos conversar hoje é o terceiro conto que aparece aqui e o título é De Quanta Terra Precisa um Homem. Eu comecei a ler esse conto, eu vou dizer para vocês, viu? Eu não estava assim muito apegada, não. Era a história. Antes de começar a contar aqui, né, e a conversar sobre esse texto, eu lembro a vocês que no trecho que eu li, eu dou spoiler. Eu leio livro de amigos, eu leio livro desconhecidos, eu leio livros que me interessam. Então, se você não liga para spoiler, fica aqui comigo, vamos conversar, vamos debater. Se você já leu esse conto, você é muito bem-vindo aqui. Agora, se você tem problema com spoiler, eu sugiro que você pule esses vídeos do trecho que eu li, porque normalmente eu conto tudo, porque spoiler não é uma coisa que me incomoda. Então, eu acho que existem aí na população do mundo pessoas que são assim como eu, né? Que precisa ter experiência, mesmo que tenha visto ali um spoiler, realmente não me incomoda. Então, vamos lá. De quanta terra precisa um homem? Eu comecei, sendo bem sincera com vocês, eu comecei a ler esse conto e ele não tinha me pego muito não, sabe? Ele tinha, assim, para mim eu estava achando a história muito normal. Conta a história de uma pessoa que é um agricultor na terra dos outros, né? E ele sempre cumpre ali tudo que é para se cumprir, né? Segue as regras daquela terra, vai lá, né? Reparte o que tem que ser repartido, etc e tal. E um belo dia ele se vê envolvido aqui numa disputa judicial e os juízes decidem negativamente para o lado dele. E ele fica putaço, né? O nome dele é Pacon. É uma pessoa assim um personagem que parece aquele personagem que sempre vai querer mais, né? Aquele personagem que te leva até a torcer por ele na trajetória dele aqui durante o conto. Então o Pacon fica bravo demais, né, com a situação lá que ele vivenciou e ele decide que a partir daquele momento ele quer ter terras dele, né? Ele não quer mais trabalhar para os outros. Quantas vezes a gente não passa por essas querelas aí na vida, né? A gente olha para o nosso emprego e fala, meu Deus do céu, se eu empreendesse. E quando a gente viaja, que a gente olha para aquela cidade e fala, e se eu largar tudo e vir morar aqui? Né? Pacon estava vivendo este momento, assim, e se eu comprasse a minha terra? E aí ele fez o que fez, que ele conseguiu lá a terrinha dele, começou a plantar, começou a dar tudo certo na vida do Pacon. Pacon plantava, vendia, colhia, tinha terras ali que outros camponeses podiam usar, né? Mas aí ele começou. E aí Pacon, de saco cheio, né, resolveu ir para essas terras distantes, porque o que acontece? Passou um forasteiro na cidade lá, né? Ficou uma tarde com Pacon tomando chá. E aí esse forasteiro contou que havia terras distantes dali que um grupo, né, um grupo parece que nômade, imagino que seja um grupo nômade, vendia por preços altamente acessíveis, de acordo com aquilo que você podia caminhar na terra. E Pacon fica muito interessado. Eu chamo a atenção de uma coisa que me passou aqui, não me passou despercebido, né, me passou aqui na escrita do livro, é que na primeira vez que Pacon vai comprar terras ali mesmo na região, ele conversa com a esposa dele e eles entram em acordo, né? Gente, isso é muito importante, né? Você fazer coisas em acordo com aquela pessoa que está dividindo o lar com você. Então, eles entram em acordo e ele compra e tudo dá certo. Tudo que ele planta dá certo, tudo que ele vende dá certo, né? Só tem essas invasões aí dos camponeses, mas quando ele era camponês também, ele invadia outras terras. Então, é algo que parece que acontecia nessa região aqui com muita frequência. Só que quando ele vai nessa viagem para comprar essas terras mais distantes, o livro não relata se ele conversou e entrou em acordo com a esposa dele. Na verdade, há um salto, né, dele indo lá para comprar essas terras. As terras são distantes, ele leva um trabalhador com ele, imagino que seja um trabalhador
né, das terras dele, e eles vão juntos. E são muitas horas para poder chegar lá, mais de 7 horas. E quando ele chega, ele encontra, né, o chefe dessa tribo nômade e ele conversa e fala que gostaria de comprar terras. E esse chefe fala: olha, é o seguinte, aqui para eu vender terras para você é assim. Nós temos tudo isso aqui, ó, esse descampado aqui, tudo isso aqui é nosso. O quanto você conseguir caminhar e marcar com uma enxada passa a ser seu. Só que você tem que fazer isso antes do sol se pôr. E aí imagina, minha gente, Pacon já veio caminhando, né? E aí os olhos dele brilharam, porque ele falou: nossa, enquanto eu andar eu consigo demarcar e aquilo vai ser meu, né? Por tantos rublos lá, é sempre 1.000 rublos, eu acho. É sempre 1.000 rublos, eu posso conferir aqui. E Pacon faz o seguinte, ele combina de ir no dia seguinte, porque ele queria aquela noite para descansar, né? E aí Pacon vai dormir, vai descansar, depois de ter ficado ali na fogueira batendo um papinho, né? Imagino que até mais tarde. Quando ele vai dormir, ele não consegue dormir, por quê? Porque a cabeça dele está agitada, a cabeça dele está no amanhã, tá pensando, e aí ele imagina um monte de coisa, ele sonha com um monte de coisa, né? Ele não consegue descansar, né? Não descansa de jeito nenhum. No dia seguinte ele acorda e ele vai mapeando essas terras, né? Sai com o nascer do sol e ele vai até o pôr do sol. Ele tem que voltar para o ponto zero lá onde eles marcaram antes do sol se pôr. E aí Pacon começa, né? Marca daqui, marca dali. Ah, dá para ir um pouquinho mais longe. Ah, dá para ir um pouquinho mais longe. Dá para ir um pouquinho mais longe e isso Pacon vai indo um pouquinho mais longe. E ele tenta aqui, pelo relato do livro, fazer um quadrado, né? Fazer um quadrado, assim, uma volta que seja como se fosse um quadrado mesmo, né? Mental, porque aí ele vai marcando ali com os buracos que ele vai cavando e vai voltando. Só que ele estava se distanciando, ele foi muito longe. E aí, quando ele olha para a colina, né, ele se cansa no meio do caminho, ele para, né, ele come, né, ele descansa um pouquinho. E aí, quando ele olha para a colina, que é o ponto zero dele, ele pensa: eu não dou conta de voltar. Eu não dou conta de voltar, já ficou tarde, ele olha para o sol, ele sabe que é meio-dia, né? Ele fala: ah, o sol vai se pôr em tal hora, e aí eu preciso voltar, mas ainda dá para eu fazer um quadrado. E aí foi o erro do Pacon, ele foi lá fazendo um quadrado e foi voltando. Só que ele estava distante. E aí, quando ele via a colina, e o criado dele não podia ajudar, não. Imagino que o criado tenha ficado lá com o chefe da tribo. Quando ele viu a colina, e ele caminhou, ele percebeu que o sol estava se pondo e que não daria tempo dele chegar lá na colina. Então ele correu, ele caiu, ele foi, né? E ele chegou no sopé ali, no pé da colina, e o sol se pôs. Só que ele viu o pessoal lá em cima chamando: bora, gritando para ele, e ele pensou: é o ponto de vista, aqui de baixo eu já sei que o sol se pôs, mas lá de cima eles ainda não estão vendo que o sol se pôs, talvez ainda tenha jeito. E aí ele subiu correndo, chegou no pé do chefe da colina, todo felizão, porque tinha demarcado, né, a terra, e faleceu. Gente, esse plot twist, ele me marcou de um jeito, cara, o cara morreu de cansaço. Só pode ter sido, né? Eu vou ler a última frase. É Basquires, o nome do povo. O chefe estava sentado diante dele, né, quando ele conseguiu subir a colina, rindo e segurando a barriga. Mais uma vez, Pacon lembrou de seu sonho, suspirou, suas pernas cederam abaixo dele. Ele caiu para frente e alcançou o chapéu com suas mãos. Ah, que bom, companheiro, exclamou o chefe. Você conseguiu muita terra. O criado de Pacon veio correndo e tentou levantá-lo, mas sangue escorria de sua boca. Pacon estava morto. Os basquires estalaram suas línguas para mostrar pena, né? Fizeram isso, ó. Fizeram isso. Seu criado pegou a pá e cavou uma cova grande o suficiente para Pacon deitar. E o enterrou nela. 7 palmos de terra. Era tudo que ele precisava.
Gente, eu não sei, isso aqui foi um plot twist tão grande para mim. O cara queria mais terra, mais isso, mais aquilo, né? Ele saiu de perto da família, ele, né? Não que as pessoas não possam melhorar, eu acho que vocês me entendem, não é isso, né? Não que as pessoas não possam sonhar com dias melhores, mas ele não mediu o tempo e o espaço direito. O cara morreu de cansaço, provavelmente, por não ter dormido, né? Por ter valorado outras coisas em relação àquilo que ele já tinha, né? Ele já tinha boas terras, ele já plantava lá na região dele, né? Ele foi atrás do que um forasteiro tinha dito. Muitas vezes forasteiros dão opiniões na nossa vida que a gente não pediu, né? E aí ele foi e no final das contas ele não voltou para casa. Ele ficou nos 7 palmos de terra, que era o suficiente para ele acabar os dias dele, né? Esse conto me marcou muito, me ensinou muito, porque me ensinou em relação à correria. Às vezes não adianta correr. Às vezes, em passos lentos, a gente também chega lá, né? Eu sei que vai ter na internet muita gente falando de produtividade, eu mesma já fiz alguns vídeos aqui e acho válido a gente se orientar, né, por um dia produtivo, né, por um planejamento. Eu foco muito em dias planejados, mas é, é, é sabível também, é interessante que a gente pense também se nós não estamos colocando toda a nossa saúde naquilo que não vai ter futuro, né? Todo o nosso empenho naquilo, isso já não é hora da gente voltar para a colina. Às vezes ainda é cedo e dá tempo da gente voltar para a colina, né? A gente não precisa voltar quando a nossa saúde acabou, né? Quando a gente já não tem mais forças, porque pode ser que aquilo que nos reste seja apenas uma porção muito pequena do que aquilo que a gente desejou, né? Tolstói me marcou muito com esse conto aqui, né? E eu não, e ele realmente me fez refletir sobre a pergunta inicial de quanta terra precisa o homem. E para vocês, quanta terra precisa o homem? Né? Deixa aqui nos seus comentários se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta de discutir literatura abertamente dessa forma. Fique por aqui, a gente precisa urgentemente formar uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.